Ele nasceu com o rosto parcialmente paralisado. Foi chamado de erro, humilhado na infância, expulso de 3 escolas. Dormiu na rua. Vendeu seu cachorro por $40 para não morrer de fome. Recusou uma fortuna enquanto tinha apenas $106 no banco. Tudo por um sonho que parecia impossível. Existe uma história que parece roteiro de filme, mas é real. Uma história de quedas brutais, recomeços dolorosos e uma luta que dura quase 80 anos. Porque a pergunta nunca foi se ele venceria. A pergunta sempre foi: quantas vezes ele aguentaria cair e se levantar? Como um homem desacreditado se tornou o maior ícone do cinema de ação? O que ele perdeu no caminho até o topo? E qual foi o preço real por trás da imortalidade de Rocky e Rambo? Para entender o homem, precisamos voltar ao momento em que tudo quase acabou antes mesmo de começar. O primeiro inimigo de Sylvester Stallone não foi um boxeador no ringue, foi o próprio nascimento. Em 6 de julho de 1946, na Cozinha do Inferno, em Nova York, o parto de Stallone foi um desastre. Os médicos, em uma manobra desastrada com fórceps, cortaram acidentalmente um nervo facial do bebê. O resultado foi imediato e permanente. O lado esquerdo de seu rosto ficou paralisado. O lábio caído, a pálpebra pesada e aquela fala arrastada que, décadas depois, o tornariam famoso, começaram ali como uma maldição. Aquilo não era uma marca registrada, era um alvo. A infância de Stallone foi um inferno particular. Em casa, ele vivia em um campo de batalha, entre um pai violento e uma mãe excêntrica e distante. Na escola, ele era o garoto estranho. As crianças eram cruéis. Apelidavam-no de Boca Torta e Quasímodo. Ele era espancado, humilhado e expulso de 13 escolas diferentes. Os professores diziam na cara dele que seu destino era a cadeira elétrica ou a sarjeta. Imagine crescer ouvindo que você é um erro, que sua voz é ridícula, que seu rosto é um defeito. A maioria teria desistido. Stallone, no entanto, encontrou refúgio na única coisa que não o julgava: a tela do cinema. Sentado no escuro, vendo heróis vencerem o impossível, ele decidiu que faria parte daquele mundo. Mas o mundo real não liga para sonhos. Quando chegou a Nova York no início dos anos 70, Stallone não encontrou o glamour. Encontrou a fome. Ele dormiu na rodoviária, em bancos de praça, vestindo tudo o que tinha para não congelar. Ele tentou ser figurante, tentou papéis minúsculos, e a resposta era sempre a mesma: você é feio, você fala mal, você não serve. Ele chegou ao fundo do poço em 1975. Stallone estava casado, sua esposa Sasha estava grávida, e eles tinham exatos $106 no banco. Não havia dinheiro para comida, não havia dinheiro para o aluguel. E foi nesse momento de desespero absoluto que ele tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele pegou seu cachorro, um Bull Mastiff chamado Butkus, seu único amigo leal, o único ser que nunca riu dele, e foi para a porta de uma loja de bebidas. Ele ofereceu o cachorro para estranhos. Um homem comprou o Butkus por míseros $40. Stallone voltou para casa chorando, sentindo-se o homem mais fracassado da terra. Ele havia vendido seu melhor amigo para poder comer. Mas a raiva e a tristeza acenderam algo nele. Dias depois, assistindo a uma luta de boxe onde um desconhecido aguentou 15 rounds contra Muhammad Ali, a inspiração o atingiu como um raio. Stallone se trancou em um quarto escuro. Durante 3 dias e 3 noites, sem parar, ele derramou toda sua frustração, toda sua dor e toda sua esperança no papel. Ele escreveu o roteiro de Rocky. O que aconteceu a seguir é a maior aposta da história de Hollywood. Os produtores leram o roteiro e amaram. Ofereceram $25 mil. Stallone disse não. Ele queria estrelar o filme. Eles ofereceram 100 mil. Ele disse não.
Eles chegaram a oferecer $350 mil, o equivalente a mais de 1,5 milhão de dólares hoje. Pense nisso. Ele estava falido. Tinha vendido o cachorro. Tinha um filho a caminho. $350 mil resolveriam sua vida para sempre. Mas havia uma condição. Ele não poderia ser o Rocky. Eles queriam um astro de verdade, como Burt Reynolds ou Robert Redford. Stallone, com a conta bancária zerada e o coração na mão, recusou a fortuna. Ele sabia que aquela era a história da sua vida. Se ele vendesse, estaria vendendo sua alma. Os produtores cederam, mas com uma punição: um orçamento minúsculo de $1 milhão para fazer o filme todo. A primeira coisa que Stallone fez com seu cachê reduzido foi até a loja de bebidas. Esperou dias até encontrar o homem que comprou seu cachorro e comprou Butkus de volta. O preço? $15 mil. Mas não importava. O time estava completo novamente. Quando Rocky estreou em 1976, não foi apenas um sucesso. Foi um fenômeno cultural. O filme ganhou o Oscar de melhor filme. O homem que dormia na rodoviária agora era o rei do mundo. Mas o que ninguém lhe contou é que chegar ao topo é fácil. O difícil é sobreviver lá em cima. Se a década de 70 foi a da ascensão mágica, os anos 80 foram a era da destruição física. Stallone não queria apenas ser um ator. Ele queria ser o maior herói de ação que o mundo já viu. Nascia Rambo, nascia a franquia Rocky. Mas para manter essa imagem de super-humano, Stallone começou a tratar seu corpo não como um templo, mas como uma máquina de guerra descartável. Para Rocky treiro, ele ficou obcecado em reduzir sua gordura corporal a 2,9%. Ele comia apenas pequenas porções de biscoito de arroz integral e bebia litros de café. Ele estava esquálido, tonto, sofrendo perda de memória. Ele estava morrendo de desnutrição para parecer bem na câmera. Mas foi em Rocky IV, em 1985, que ele quase cruzou a linha final. Stallone queria realismo. Ele olhou para Dolph Lundgren, o gigante que interpretava Drago, e disse: "Esqueça a coreografia. Tente me nocautear de verdade." Foi um erro fatal. Lundgren acertou um soco no peito de Stallone com tanta força que o impacto fez seu coração bater contra o externo. Horas depois, Stallone sentiu uma queimação no peito. Ele foi levado às pressas para a UTI em um avião médico. Os médicos disseram que o dano ao redor de seu coração era semelhante ao de alguém que bateu o carro de frente contra um muro a 60 km/h sem cinto de segurança. Ele ficou 9 dias entre a vida e a morte. E ele não parou por aí. Nas filmagens de Os Mercenários, já com mais de 60 anos, ele quebrou o pescoço em uma cena de luta, precisando colocar uma placa de metal na coluna. Ombros destruídos, joelhos operados, costas fundidas. Stallone deu sua saúde para o cinema. Porém, enquanto seu corpo era quebrado e remendado, uma fratura muito mais profunda acontecia dentro de sua casa. Stallone sempre disse que seu maior medo não era o fracasso profissional, mas falhar como pai. E a ironia cruel do destino é que, enquanto o mundo o aplaudia como o protetor e o herói, dentro de casa ele se sentia impotente. Tudo começou no auge da fama, em 1979. Seu segundo filho, Sergio, era um bebê lindo e saudável. Mas, aos poucos, o silêncio tomou conta da criança. O menino parou de se comunicar. O diagnóstico veio como um soco no estômago: autismo. Para um homem que resolvia tudo com força de vontade e ação, o autismo era um inimigo que ele não podia socar, não podia vencer e não podia consertar. Stallone e sua primeira esposa, Sasha, ficaram devastados. A carreira massiva de Stallone o afastava de casa, deixando um vácuo onde deveria haver um pai. O casamento com Sasha, que suportou a pobreza, não suportou a fama e a dor. Eles se divorciaram em 1985. Stallone tentou preencher o vazio com relacionamentos rápidos,
como o casamento turbulento com Brigitte Nielsen, que durou apenas 2 anos e serviu de alimento para os tabloides. Mas a vida ainda guardava o golpe mais cruel de todos. Seu primogênito, Sage Stallone. Sage era a promessa. Ele atuou ao lado do pai em Rocky V, interpretando o próprio filho do personagem. Havia uma tensão real ali. No filme, o filho cobra a atenção do pai famoso. Na vida real, Sage sentia o mesmo, mas eles estavam se reconectando. Sage estava se tornando um diretor talentoso, saindo da sombra do pai, construindo seu próprio legado. Então, em julho de 2012, o telefone tocou. Sage foi encontrado morto em seu apartamento, vítima de um ataque cardíaco fulminante causado por aterosclerose. Ele tinha apenas 36 anos. Nenhum roteiro prepara um pai para enterrar um filho. Quando perguntaram a Stallone sobre a perda, a máscara do herói de ação caiu. Ele disse, com a voz embargada: "Não há dor maior. É um ciclo que foi quebrado. O natural é os filhos enterrarem os pais. Quando isso se inverte, uma parte de você morre naquele caixão e nunca mais volta." Stallone teve que caminhar até o túmulo de Sage sob os flashes dos paparazzi, tentando manter a dignidade enquanto seu mundo desabava. Ali, todo o dinheiro, todos os Oscars, todas as mansões não valiam nada. O Rambo, o Rocky, o Cobra, nenhum deles podia salvar seu menino. Essa tragédia poderia ter sido o fim de Sylvester Stallone. Muitos teriam se entregado à depressão, ao vício ou ao isolamento. E por um tempo, ele balançou nas cordas. Ele se isolou, pintando quadros sombrios, tentando processar o luto através da arte. Mas havia uma luz que o impedia de apagar completamente. Jennifer Flavin e suas 3 filhas, Sofia, Sistine e Scarlett. Jennifer entrou na vida de Stallone nos anos 90 e trouxe algo que ele nunca teve: estabilidade. Mas mesmo esse porto seguro foi ameaçado. Em 2022, depois de 25 anos de casamento, o mundo ficou chocado quando Jennifer pediu o divórcio. Parecia que a história se repetiria. O velho guerreiro, obcecado pelo trabalho, incapaz de parar, perderia sua família novamente. Stallone estava filmando a série Tulsa King, longe de casa, desconectado. As diferenças irreconciliáveis, citadas no processo, eram o código para um casal que parou de caminhar junto. Mas desta vez, o final foi diferente. Stallone olhou para o abismo de perder a mulher que amava e as filhas que adorava, e fez o que Rocky Balboa faria. Ele não desistiu. Ele parou, reavaliou e lutou pelo que realmente importava. Eles suspenderam o divórcio. Stallone admitiu publicamente: "Eu cometi o erro de colocar o trabalho à frente da minha família. Isso não vai acontecer de novo." Foi uma admissão de vulnerabilidade rara para um homem de sua geração. Ele percebeu que a solidão no topo da montanha não valia a pena. Hoje, Sylvester Stallone vive em uma mansão em Palm Beach que vale $35 milhões. Sua garagem parece um museu, com Ferraris, Bugattis e Bentleys. Ele vendeu sua propriedade em Beverly Hills para a cantora Adele por $58 milhões. Os números de sua fortuna são astronômicos, ultrapassando os $400 milhões. Mas se você olhar atentamente para Stallone hoje, em seus vídeos no Instagram ou no reality show de sua família, você não vê um homem deslumbrado com o ouro. Você vê um sobrevivente. Você vê um homem de quase 80 anos que caminha com cuidado, sentindo o peso das 14 cirurgias em cada passo. Você vê um homem que olha para suas 3 filhas, Sofia, Sistine e Scarlett, com um olhar de adoração absoluta, sabendo o quão frágil a vida pode ser, porque ele já viu a morte levar um pedaço dele. O legado de Stallone não está nos filmes. Os filmes são apenas a casca. O verdadeiro legado é a mensagem que sua vida inteira escreveu, não com tinta, mas com sangue e suor.
Ele nos ensinou que não importa o quão desfigurado você nasça, o quão pobre você seja, ou quantas vezes o mundo diga que você não tem valor. Você pode reescrever sua história. Ele nos mostrou que ser forte não significa não sentir dor. Ser forte é sentir a dor de um divórcio, de uma lesão, de um luto insuportável, e ainda assim levantar da cama na manhã seguinte e amarrar os sapatos. Stallone é a prova viva da frase mais famosa que ele mesmo escreveu há quase 50 anos, naquela sala escura e sem esperança. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar caminhando. O quanto você suporta e segue em frente. É assim que a vitória é feita. O Rambo era imortal. O Rocky era indestrutível. Mas Sylvester Stallone, ele é humano, e é exatamente por isso que ele é o maior de todos. Se a história de resiliência desse homem tocou você, se você acredita que a verdadeira força nasce na superação, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que, não importa o quão difícil esteja a luta hoje, o gongo ainda não soou. Até a próxima história.